Fala pessoal, hoje você vai aprender a fazer uma cotação de frete do zero. Vamos lá. Então você vai entrar no site rotasbrasil.com.br, link na descrição. Primeira coisa, você vai escolher qual que é o veículo que você vai usar. Você vai usar um carro, você vai usar um ônibus, uma moto, ou você vai usar um caminhão. Eu vou fazer um frete aqui, uma cotação de frete, baseada em um caminhão Rodocaçamba, 9 eixos, que vai levar 50 toneladas de Itajaí para Rondonópolis, no Mato Grosso. Então o frete é origem Itajaí, Santa Catarina, destino Rondonópolis, Mato Grosso. Qual caminhão que vai levar? Um caminhão Rodocaçamba 9 eixos, 25 metros. Ele tem volta, vou calcular a volta? Não, ele só vai carregar Itajaí e vai entregar no Mato Grosso. Se ele fosse ida e volta, eu selecionaria aqui, ele ia me dar um outro valor, porque ele ia dar um retorno, tá? Então não tem retorno, o caminhão carrega e vai descarregar lá. Qual que é o produto? Granel sólido, porque ele está levando o granel. Se ele levasse um rodotrem, bag ou sacaria, também seria granel sólido, tá bom? Então lembrando isso, sempre que for algo que for a granel, ensacado ou tá no Big Bag, ele sempre vai ser granel sólido aqui na cotação. Então aqui ele vai me dar quantos km? 1.699 km. O valor do pedágio desse trajeto, R$ 1.134,90. E o valor do frete, R$ 16.578,96. Esse é o valor do frete mínimo e o valor do pedágio, que vai ser o custo para esse motorista ir até lá com esse caminhão. Onde que está baseado? O Rotas está baseado onde? Está baseado aqui, ó, na resolução número 6.084 de 17/7/2026. Se você está vendo esse vídeo depois, você sempre vai ter que atentar para isso aqui, se está atualizado. A última atualização foi agora, dia 17. Geralmente vai estar, tá? Geralmente vai estar atualizado. Quando tem uma mudança na tabela, aqui já muda também. Então esse site é muito bom, muito fácil de trabalhar com ele. Então já temos o valor do frete e o valor do pedágio. Agora a gente vai calcular em cima disso, porque nós temos alguns custos a mais. Por exemplo, nós temos o custo de ICMS. Qual que é o custo de ICMS? Porque é um frete interestadual. O frete de Santa Catarina para o Mato Grosso, nós temos que ir lá no Google, digitar tabela ICMS 2026. Se você tiver em 2027, 2028, você vai colocar tabela ICMS 2027, 2028, o ano que você está. Coloca aqui tabela ICMS, eu abri aqui no site, tá? Esse aqui você pode imprimir, é bom que você tenha em mãos. Você pega aqui no site e você vai calcular como esse ICMS, como você vai saber qual que é a porcentagem. Você vai vir aqui em origem, tá? Origem, qual que é o estado de origem, Santa Catarina. Aí aqui em cima você tem destino, qual que é o estado de destino, Mato Grosso. Então você tem que cruzar essa linha do Mato Grosso, aqui ó, com a linha de Santa Catarina, que está aqui ó. Então nós vamos ter Santa Catarina para o Mato Grosso é 7% o ICMS. Aqui esses números são porcentagens. Então o ICMS de Santa Catarina para o Mato Grosso é 7%. Aí a gente volta aqui no Rotas, vou abrir aqui um bloco de notas. Qual que é o valor do frete? Então vamos pegar o valor do frete, R$ 16.578,96. Esse é o frete. E o valor do pedágio é R$ 1.134,90. Esse é o valor do frete e esse é o valor do pedágio. Agora nós precisamos do valor do ICMS, tá? Esse é o valor do frete mínimo que a gente tem que pagar para o motorista, R$ 1.134,90. Desculpe, R$ 16.578,96. R$ 1.134,90 é o pedágio que a gente tem que pagar para ele, tá? Então esse é o cálculo de frete mínimo que a gente tem que pagar. Agora a gente vai calcular. Esse é o valor que você pode oferecer para o motorista, tá? Então qual que é o frete para o motorista? Vamos lá. 16 mil, vamos para a calculadora aqui, 16.578,96 é o valor do frete, mais 1.134,90, esse é o valor do frete cheio, 17.713,86. Como que eu faço para pagar esse valor? Dificilmente eu pago esse valor à risca, tá? O que eu faço? Nesse caso aqui eu arredondaria para 17.800 ou 17.750. Vou colocar 17.800. Por quê? Porque se tiver alguma coisa
algum erro de quilometragem, eu nunca vou ficar abaixo. Eu sempre tenho que pagar acima desse valor, tá? Sempre acima do valor da tabela mínima, tá? Eu nunca posso pagar abaixo. Então, para não ter um erro de cálculo de quilometragem, eu sempre pago um pouquinho a mais, arredondo sempre para cima, para não me incomodar com isso aí. Então, o valor do frete hoje, 17.800. Esse é o que nós temos que pagar para o motorista, tá? Vamos calcular já por tonelada aqui. Então, quantas toneladas esse caminhão vai levar? Esse caminhão, ele é um caminhão 9 eixos, um rodocaçamba. Vamos colocar a capacidade máxima dele de 50 toneladas. Então, eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, de 17.800, né, que eu arredondei. Vamos arredondar aqui também na calculadora. Dividido por 50 toneladas, que é o que ele vai levar. Eu vou ter o valor de R$ 356 por tonelada. Esse é o valor que tem que ser pago para o motorista, tá? O frete por tonelada. Além desse custo do motorista, eu tenho o valor de ICMS. Vamos calcular 16.578,96 vezes quantos por cento que foi lá? Quantos por cento de Santa Catarina para o Mato Grosso na tabela de ICMS? 7%. Então, 16.578 vezes 7%, R$ 1.160,52. Esse é o valor do ICMS. Então, eu tenho, além desse valor aí que eu tenho que pagar para o motorista, eu tenho mais 1.160,52 de ICMS. Qual o meu custo hoje? Eu tenho que pagar para o motorista 356 por toneladas, né? 17.800. Esse é o valor do frete. E eu tenho que pagar mais o ICMS. Então, meu custo vai ser R$ 17.800 para o motorista, mais 1.160,52 de ICMS. 1.160,52 mais 17.800 para o motorista, tá? Esse é o valor total do frete. Quanto eu vou pagar para o motorista? 17.800, tá? Esse é o valor mínimo calculado pela NTT. Então, pessoal, o cálculo é esse, tá? Qualquer dúvida aí, a gente volta, explica melhor se você não entendeu. Mas o frete é esse, não tem erro. Pode manifestar, pode fazer o CIOT nesse formato que não tem falha, tá bom? 18.960 é o teu custo. Você vai manifestar sempre o valor do frete mais o valor do ICMS. Não precisa colocar ICMS no valor do pedágio. A dúvida maior é, coloca o valor do ICMS no pedágio? Não, ICMS é sempre sobre o valor do frete. Pedágio é o valor do pedágio que você paga à parte.